O alimento é fonte de nutrição. Precisamos nos alimentar de forma adequada para que tenhamos energia suficiente para realizar as tarefas diárias. Mas te pergunto, você tem se alimentado de forma correta? Vamos dizer que tem se alimentado por gula, através do piloto automático. Vamos piorar um pouquinho. Daqui um pouco você está fazendo as tuas refeições olhando a tela do celular e simplesmente não está sentindo o sabor das refeições. Bom, consciência, dedicação, hábitos alimentares são questões de autocuidado. A forma que você se alimenta pode te resultar numa vida saudável ou uma vida repleta de doenças. E qual é a tua escolha? E as doenças do aparelho digestivo? Será que elas podem ser de cunho emocional? Bom, esse e outros assuntos nós vamos tratar nesse episódio de podcast, cujo tema é o alimento eficaz como fonte de energia vital para o ser humano. E a pessoa que eu vou trazer aqui nesse episódio é expert nesse assunto. Convido aqui a nutricionista Gabriela Gever. Gabi, seja muito bem-vinda. Esse espaço é todo seu. Obrigada, Gi. Então, como a Gi falou, né, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Fevale. Atualmente, eu trabalho na área clínica, muito mais focado, né, no emagrecimento feminino. Então, eu sou especializada em emagrecimento feminino. É uma área que eu gosto bastante e fico muito feliz pelo convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouco mais sobre o mundo da nutrição. E confesso para vocês que a gente vai aprender muito, muito sobre esse assunto. Com certeza. E Gabi, vamos já falar sobre um assunto básico, né, basilar. Os alimentos, a gente sabe que é fonte de energia. E o que não pode faltar na nossa mesa, seja café da manhã, almoço ou janta, assim, nos dá um pouco uma dica do que cada prato, o que é importante de cada refeição. Isso é bem interessante, né, Gi? Porque contextualizando um pouco e a gente visualizando como é que é as refeições do povo brasileiro, a gente consegue entender, na verdade, que elas estão muito desbalanceadas nos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Se a gente for analisar a alimentação da população geral, normalmente há deficiência de nutrientes. O clássico café da manhã brasileiro, que é aquele pão com margarina ou manteiga, presunto e queijo, né? Sem nada de fonte de fibras, pouca proteína. Então, o desequilíbrio de nutrientes vai ocasionar muitos problemas na população, né? Então, algumas mudanças simples que a gente pode fazer sem modificar tanto esta refeição especificamente é, por exemplo, a gente vai retirar essa margarina e substituir por um requeijão light, que é uma opção muito mais legal do que a margarina, né? A gente vai retirar esse presunto, vai deixar somente o queijo. Junto dessa torradinha de queijo, a gente vai adicionar uma porção de fibra, ou seja, uma fonte de frutas ali naquela refeição. Vai deixar muito mais equilibrado. Então, olha como a gente estava antes e como, com pequenas mudanças, sem fazer grandes coisas mirabolantes que as pessoas acreditam que a alimentação saudável é isso, né? Já no almoço, a base é comida de verdade. Não precisa de coisas mirabolantes também. Arroz, feijão, carne, salada, legumes. Salada e legumes sempre à vontade. Isso eu sempre falo para os meus pacientes que estão em processo de emagrecimento. Salada e legumes são fontes de fibra. A gente nunca vai precisar pesar ou contabilizar. Sempre à vontade. O maior problema da galera é que eles vão no buffet e eles, nossa, tenho tudo isso para escolher. E vira aquele prato 50 tons de carboidrato, né? Boa! Que é o aipim frito, a batata frita, mais o arroz, mais a massa ao alho e óleo. Então, olha como fica desequilibrado. Se a gente realmente segue o que as diretrizes brasileiras nos dizem sobre montar um prato saudável, a gente consegue ter muito mais saúde ao longo prazo também. Exato. E na janta, a gente pode seguir essa mesma base. Comida de verdade é excepcional. Eu trabalho com alguns atletas também, por mais que o meu foco seja emagrecimento feminino,
Eu tenho pacientes que comem arroz e frango no meio da tarde e amam, né? Nossa. Então, vai de paciente para paciente. Mas à noite a gente pode fazer esse pratão de comida que vai estar repleto em nutrientes. Mas para aquelas pessoas que não curtem ou não conseguem se organizar para ter comida, a gente pode pensar em lanches também, que são nutritivos e gostosos. Eu gosto de colocar para os meus pacientes sempre opções diferentes, assim, para não enjoar. Sim. Então, a gente pode fazer um hambúrguer caseiro, que é muito mais saudável que o tradicional. Uma pizza que a gente pode fazer com pão, com rapidez. Então, tem várias formas de a gente variar a alimentação sem fugir muito do que é saudável e também dentro de um orçamento bacana. Com certeza. E Gabi, assim, até que horário que é interessante jantar, por exemplo? Tem sempre essa ideia, até às 18, 19, 20 horas. Isso é bem polêmico, né? Sim. Porque muitas pessoas, elas associam o horário da refeição da janta com emagrecer ou engordar. E, na verdade, isso está totalmente equivocado. Por quê? Para a gente emagrecer, a gente tem que estar em déficit calórico. Ou seja, eu tenho que gastar mais calorias do que eu consumo. Isso vai promover um emagrecimento. O que é o emagrecimento? Redução da gordura corporal. Ponto. Então, não importa se eu janto às 19, às 20, não importa o horário da janta. O que importa é o balanço de calorias que a pessoa consumiu no dia dela. Então, por exemplo, Gi, se tu chega lá no meu consultório, né, e tu tem uma rotina mega agitada, mega tarefada, que eu sei que é, né, e tu me fala assim, Gabi, pra mim é impossível eu jantar às 7 horas. Tu não precisa jantar às 7 horas. A gente vai adequar de acordo com a tua rotina. Mas também a gente precisa avaliar o quanto essa janta, e dependendo da refeição que tu vai fazer, vai impactar na qualidade do teu sono também. Então, o horário que tu janta não vai fazer tu emagrecer ou engordar. O que vai fazer tu ganhar peso, ganhar gordura corporal, é um conjunto de hábitos diariamente, semanalmente e no teu mês inteiro. Vocês viram como é importante a gente não se deter a questões. Tem um vídeo lá no Instagram que eu também vou seguir. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem um determinado organismo e depende de cada situação, né? Então as pessoas generalizam muito, né? E como é importante tu colocar que cada pessoa tem um tipo de hábito, tem um tipo de situação do dia a dia que cabe aquele tipo de dieta, né? Exatamente. Aquele tipo de alimento. Gabi, a questão emocional. Por exemplo, tu, né, tem uma vida, vamos dizer que alimentação regrada, mas uma vida estressante, né? Tu come com angústia, tu come com, né, uma certa raiva, toda essa questão emocional. O que isso pode afetar? Em tudo, literalmente, né? Porque quando a gente deixa as nossas emoções se sobrepor ao que a gente está fazendo na nossa vida, não só a alimentação, mas em tudo, a tendência é que tudo vá por água abaixo, literalmente, né? Mas as emoções, elas estão muito relacionadas com a forma como a gente lida com a comida, né? Então, quem nunca chegou do trabalho no final do dia, o trabalho foi extremamente estressante, deu problema, tu foi o dia inteiro resolvendo BO. Chegou no final do dia, nossa, hoje eu quero comer uma pizza. Hoje eu preciso comer um chocolate, né? Então, olha como as emoções, elas trazem muito essa necessidade do prazer imediato. Porque quando a gente come alimentos hiperpalatáveis, um hambúrguer, uma pizza, salgadinho, enfim, chocolate, a gente tem a recompensa imediata, a liberação de dopamina no nosso corpo. Então, o nosso corpo vai pedir por esse prazer. A gente sabe que quando a gente coloca um chocolate na boca, parece que tudo melhora, né? Sensação maravilhosa. Então, as emoções realmente elas vão impactar muito na nossa vida e na forma como a gente se alimenta. Muitas vezes, se frequentemente isso acontece, frequentemente eu vou perder o controle sobre as coisas. Eu vou viver no modo, eu preciso muito desse prazer momentâneo toda hora. E isso é muito prejudicial, porque pode levar a doenças alimentares, né? Bem problemáticas, assim. Então, a gente sempre precisa avaliar o contexto e de quantas vezes ocorre esse descontrole, quantas vezes as minhas emoções vão por cima das minhas ações, né? E uma coisa bem interessante da gente fazer é identificar a nossa fome emocional da física. Porque a fome física, ela não tem rosto. Qualquer coisa serve. Eu tô com fome, minha barriga ronca, se eu comer um prato de comida, eu tô saciada. Já a fome emocional, não. Ela tem rosto. Precisa ser aquele chocolate. Precisa ser o bolo de chocolate que só minha avó faz.
ou o carreteiro que só o meu pai faz. Então, isso é uma estratégia também para a gente ir avaliando e se auto-percebendo de muitas vezes essas autossabotagens que a gente pratica na nossa rotina do dia a dia. Porque vai acontecendo, né, momentos estressantes, angustiantes, mas a gente precisa sempre avaliar o quanto isso é um hábito ou uma exceção. Porque a partir do momento que virou um hábito, já pode virar um problema em seguida. Verdade. E Gabi, sobre as dietas milagrosas que prometem, né, a redução de peso em um curto espaço de tempo, a maioria delas são eficazes? Mais uma polêmica. Eu gosto das polêmicas. Ai, como é que eu vou te explicar, Gi, de uma forma simples? Tudo depende do contexto do paciente. Na minha prática clínica, não funciona. Por quê? Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela me trouxe a sugestão da gente reduzir ou tirar o carboidrato. E ela ama pão. E daí eu perguntei e olhei assim pra ela: tu conseguiria ficar 1 ano sem comer o teu pão caseiro? E ela olhou pra mim: não. Então por que vocês muitas vezes se submetem a ficar 15 dias sem açúcar, 20 dias sem açúcar, 30 dias sem pão, 30 dias sem carboidrato? Entende que essas dietas milagrosas, elas têm início, meio e fim. Não é aquela coisa que tu vai conseguir seguir a longo prazo. Não é muito melhor tu poder entender do que aquele alimento é feito, quais nutrientes ele tem, para que serve? Por exemplo, o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso organismo. Se a gente faz uma dieta low carb, por exemplo, tu vai comer baixa ingestão de carboidratos. Tu vai automaticamente ficar mais estressada, mais ansiosa, e quando terminar esse processo da low carb, tu vai atacar todos os doces e pães e massas que tu vê na tua frente. Então, essas dietas milagrosas, elas não são muito legal, porque elas vão fazer com que o paciente desenvolva uma má relação com a comida. E daí, muitas das coisas que a gente vê na internet, dessas promessas milagrosas, porque as pessoas buscam o milagre. Mas não existe milagre, gente. A gente precisa fazer o básico bem feito. Sim. E ficar inventando coisa nunca é uma boa opção. E muitas vezes, principalmente as mulheres, elas têm essa coisa: eu quero emagrecer 5 quilos até o verão, né? Elas querem começar em novembro para perder ali até dezembro. Mas a gente ganha 5 quilos da noite pro dia? Não, né? Não. Então, para perder também não é da noite pro dia. Entender que é um processo também faz parte de tu ter uma nova mentalidade frente a largar esse vício das dietas milagrosas, porque ela vira um ciclo vicioso, literalmente. Sim. De tu, vou perder 5 quilinhos pra uma festa, vou perder 5 quilinhos pro evento, né? Ou pra ir pra praia. E depois tu reganha aqueles 5 ou até 10. Então, na minha visão, como profissional, isso nunca vai ser saudável. Complicado que essas dietas, elas não conseguem se sustentar por muito tempo, Exatamente. né? Então tem que ter um certo cuidado. E vou aproveitar, falando mais de questões polêmicas, as famosas canetas de aplicação para redução de peso. Essa é polêmica também e eu gosto dessa. Mas tu sabe que eu refleti bastante sobre isso nas últimas semanas, porque tem muitas notícias sobre isso, né? Na internet, nas mídias. E a gente vê muitas pessoas que têm grande influência divulgando esse tipo de medicação também. Pra gente entender, esse tipo de medicação normalmente serve para tratar doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença crônica que tu adquire ao longo da vida devido aos teus hábitos, e também a obesidade, que é outra doença crônica. Então, uma coisa, falando agora de contexto, é um paciente que pesa 180 quilos usar uma medicação para auxiliar na perca de peso dele. Para ele não ter que, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico, né, para reduzir o peso. Outra coisa é uma paciente que pesa ali 65 quilos e quer perder 10 quilinhos. Por essa cultura, novamente, que está vindo da magreza extrema, né, que a gente vê forte nas redes sociais. Então, isso é muito problemático, porque a gente vê pessoas que não precisariam estar utilizando a medicação, né? Que não tem uma doença associada àquilo, só para perder uns quilinhos, né? Sendo que elas não querem fazer o básico, que é a alimentação e fazer exercício físico. Então, mais uma vez, vindo naquela promessa milagrosa de, se eu utilizar a canetinha, eu vou conseguir perder os meus 10 quilinhos, meus 5 quilinhos. Sim. Só que o problema é que, como é uma medicação, tem efeito colateral. Pega a bula dessa medicação que tu quer utilizar e lê ela. Na bula sempre vai ter informação. Para que serve aquele medicamento? Quais são os efeitos colaterais?
Muitos dos meus pacientes que eu já atendi que o utilizaram sempre me trouxeram o mesmo efeito colateral, né? Não é que toda pessoa que utiliza essa medicação vai ter, mas a maioria tem. Muitos efeitos colaterais digestivos, então náusea, vômito, diarreia, constipação. Será que vale a pena por 5 quilinhos, 10 quilinhos? Será que não compensa mais tu investir em profissionais qualificados para te ajudar nesse processo? Porque mais ou menos 4 aplicações, eu estava pesquisando na internet, tem um custo de R$ 1.200. Então, olha o investimento que tu vai fazer num produto milagroso que tu viu a blogueira utilizando, mas que vai ter um efeito rebote aí a longo prazo bem ruim, né? É verdade. Gabi, as pessoas que já procuraram você com algum sintoma, algum desconforto, talvez até uma doença ali que está escondida no teu consultório? Já. E eu nunca vou me esquecer de uma paciente específica. Se ela assistir, ela sabe que eu vou estar falando para ela. Mas foi uma paciente que eu atendi bem complexo, assim, o caso dela. Porque ela tinha diverticulite. É uma doença que muitas pessoas não conhecem. Eu mesma não conhecia quando eu fui atender o caso dela. Eu lembro que na faculdade, assim, eu tive um slide muito breve falando sobre, então nunca me aprofundei. Eu tive que estudar bastante para atender ela, inclusive. E a diverticulite, o que ela é? Ela é uma inflamação nos divertículos. Lá dentro do nosso intestino, eles são tipo umas cobrinhas, assim, né? Que é por onde ocorre a absorção dos nutrientes. Sim. E é como se formasse espinhazinhas, bolsinhas, nesses vertículos ali do intestino. E isso inflama e causa muita dor. Essa paciente chegou até mim num estágio que ela tava de inflamação ali dos divertículos dela. E ela simplesmente foi no médico, né? Obviamente que no início tem que fazer uma dieta bem restritiva ali por causa da inflamação, para reduzir, para não piorar e tudo mais. Mas ela já tinha passado um pouco dessa fase inicial ali da doença. E o médico falou para ela que ela não podia comer mais nada. Ela chegou, coitada, desesperada. Acho que ela já tinha perdido uns 10 quilos, porque literalmente ela não estava comendo quase nada. Ela não sabia o que ela podia comer. Então foi um caso bem interessante, porque a gente foi avançando juntas. E ela era uma paciente que antes de ter a diverticulite, ela sempre teve constipação. Ela não conseguia fazer cocô todos os dias. Então ela tinha uma constipação crônica. E um dos efeitos colaterais da doença de diverticulite é a constipação crônica também. Então, uma paciente que sempre teve dificuldade de ir aos pés, ela tem uma doença agora intestinal que piora esse quadro. Imagina, ela vivia estufada, vivia sempre com aquela sensação ruim. A gente sabe como é ruim, nós mulheres entendemos bastante disso, né? Não conseguir fazer cocô todos os dias, isso afeta demais a pessoa no dia a dia dela. Mas essa paciente específico foi um caso bem interessante, bem legal de atender, e é tão bom ver a evolução dela, poder utilizar o espaço da nutrição para mostrar que não é que ela nunca mais vai poder comer um feijão, nunca mais vai poder comer legumes e verduras, né? A gente foi aumentando o consumo de fibras dela, porque a doença especificamente exige que tu não consuma muita fibra no início do estágio onde ela estava. Então, a gente teve que ir inserindo de forma gradual. Então, foi um projeto bem legal. Hoje, graças a Deus, ela tá bem melhor. Mas, como é bom, né? A gente poder ajudar alguém que tava com dor e sair desse estágio da dor, assim. Então, sim, não só ela, mas outras pacientes que eu já atendi chegaram até mim com dor e através da alimentação e da rotina, dos hábitos, a gente conseguiu melhorar isso. Que ótimo. E olha que interessante, né? Essa questão do médico. Tem profissionais da área da medicina que eu não sei como que estão na área da medicina, né? Em vez de acolherem, acabam assustando, jogam a informação e, né, sai do consultório, eles esquecem. Isso é um absurdo, né? Porque que bom que tem profissionais como você que acolhe, que toda notícia, toda doença, já te assusta por si só. E daí tu te depara com um profissional que simplesmente joga a informação e esquece, né? E isso é muito complicado. Infelizmente, acontece muito, né? Com As certeza. pessoas acabam sendo desamparadas às vezes, por questões psicológicas do próprio profissional lá, que não tem estrutura nenhuma emocional para atuar na área. E se depara com essas situações, né? Exatamente. É igual o médico que pede 3, 4 páginas de exame, tu chega lá para entregar os exames, ele só fala tá bom, tá ruim.
Tá, mas tu não vai me explicar o que que é esse tá bom, tá ruim? Tu vai olhar alguns exames de sangue, principalmente dessas pacientes que têm alguma doença, né, associada ali ao estilo de vida dela. Tem muitos exames ali que parecem códigos para pessoa leiga. Sim. Então, nós, como profissionais de saúde, a nossa obrigação, quem prescreve, tem que saber interpretar. É o mínimo que a gente tem que fazer. E eu te falo, assim, de vários profissionais e médicos que eu fui ao longo da minha vida, principalmente o ginecologista, que a gente vai com bastante frequência nós mulheres, é triste, sabe? Tu ir lá investir, né, na consulta daquele profissional e ele te atender em 10 minutos, né? Te passar tudo rápido. A minha anamnese, só a anamnese, que é essa conversa inicial que eu tenho com o paciente, para entender como é que é a rotina, os hábitos, os horários dele, dura no mínimo 30 minutos. Imagina. Então a gente vê também que cada vez mais os profissionais qualificados, eles não atendem por plano de saúde justamente por isso, né? Sim. Para poder dar uma experiência completa, que é o que o paciente merece de fato, né? E tá uma polêmica grande essa questão do plano de saúde. Muito. Se nós entrar nesse assunto, A gente vai horas. longe. Gabi, por que tem mulheres que têm filho, volta para o mercado de trabalho, né? Tem o marido e acabam deixando de se cuidar. E daí chega um determinado momento que olha para o espelho e não se reconhece mais. Isso, infelizmente, é uma coisa que chega muito no meu consultório, né? É sempre a mesma narrativa. E normalmente elas nem se percebem, porque elas chegam falando, ai, porque hoje eu fui na escola, levei minha filha, daí eu fiz almoço, daí eu, sabe? Ela vai simplesmente despejando tudo aquilo que ela faz na rotina dela, e daí tu pergunta, tu tá fazendo algum exercício? Não, porque eu não consigo, porque eu tenho que levar minha mãe em tal lugar, meu pai em tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E daí eu paro e penso, tá, mas quando é que ela tem um momento pra ela? Ela separa algum momento do dia onde ela pode fazer algo especificamente para ela, né? Porque autocuidado é sobre isso. É tu separar um momento para ti, seja para tu fazer uma maquiagem para tu se sentir bonita, seja para tu ir treinar, seja, enfim, tu fazer o teu cabelo, né? Tu fazer um banho premium, que é bem famoso também. Mas o que eu vejo que acontece muitas vezes com essas mulheres é que elas deixam a rotina engolirem elas. E elas vão se deixando de lado. Até chegar num ponto que elas param na frente do espelho, elas vão colocar uma roupa que normalmente elas colocam faz tempo, aquela roupa já e sempre coube, e daí ela vai fechar e, opa, não tá fechando essa jeans. E eu sempre usei ela. Então, isso é uma coisa que infelizmente chega muito pra mim, assim, a mulher que não foi se auto-percebendo e chega um momento que ela não se reconhece mais. E até que ponto a gente deixa chegar nesse momento de não se reconhecer mais? A gente sempre fica adiando e procrastinando o nosso autocuidado. Isso é muito perigoso, né? Não só no ganho de peso, mas em problemas psíquicos também, né? Porque a gente cuida de todo mundo, mas quem cuida da gente, né? E normalmente o papel da mãe é cuidar, é zelar, né? Ainda mais a mãe que tem o marido, tem os filhos, tem a casa. Tu tá sempre cuidando. E quem é que cuida de ti? Se tu não cuidar de ti, ninguém vai. Por isso que as tarefas têm que ser bem divididas, Exatamente. Né? A mãe não é só a mãe, o pai também tem que ter a sua obrigação de cuidar, porque não dá para ter sobrecarga e senão vai chegar um ponto que alguém vai surtar e daí o problema vai ser muito maior, né? Daí a bomba estoura. Exato. Gabi, pessoas, né, que passam por um estágio depressivo, né, se alimentam de forma inadequada e às vezes nem se alimentam, né, que chegam no teu consultório, assim, o que tu daria, assim, de... o início desse tratamento, como que tu aconselharia? Sempre que nós, profissionais de saúde, não só nutricionista, mas todo outro profissional, a gente pode fazer encaminhamentos quando a gente sente necessidade, né? Então, um paciente que a gente vê que ele tem um quadro depressivo, sempre o acompanhamento para o psicólogo ou psiquiatra, né? Isso é bem importante. E até esse contato, né, entre os profissionais é muito relevante. E isso é uma coisa que eu percebo muitas vezes nas minhas pacientes. Muitas pacientes, elas não precisam de uma nutricionista. Elas precisam de um momento para elas, na terapia, com uma psicóloga, por exemplo, né? Então, um paciente que ele come as emoções dele,
vai chegar um momento que talvez exceda isso, né? A gente fala que a compulsão não necessariamente ela é só com alimentos. Esse paciente, ele pode levar também a uma compulsão por compras, e daí ele vai virar uma pessoa endividada. Então, olha quantos transtornos isso pode gerar. Por isso que o tratamento de forma multidisciplinar é importante. A gente precisa de outros profissionais cuidando daquele paciente. Não adianta eu preparar a melhor dieta do mundo. Se aquele paciente não tá bem mentalmente, não tem dieta que vá salvar a situação dele. Ele tá só tentando tapar o buraco, mas o buraco tá bem mais embaixo, entende? Então, a saúde mental, ela é o pilar da tua vida. Se tu não tem saúde mental, o resto desaba, sabe? Então, quando a gente percebe que o paciente tem uma questão psicológica, a gente tem o dever de fazer o encaminhamento. A gente não pode obrigar o paciente a fazer terapia, mas a gente tem que falar da importância. Eu, por exemplo, faço terapia, amo, sempre falo para minhas pacientes, love. Eu também Tem amo! que fazer. A gente tem que fazer terapia, porque é um momento onde tu consegue se conhecer. Tu consegue identificar até as autossabotagens que tu vai fazendo contigo mesmo, né? Então, tu consegue perceber momentos que tu tá mais triste, que tu tá mais ansiosa, e o que tu pode fazer para manejar esses sentimentos. Então, a terapia é, para mim, fundamental. Já falei 1000 vezes pra minha terapeuta, olha, eu posso ficar sem comer, mas sem fazer terapia, jamais. Bem importante, porque tudo que é excesso vai suprir uma falta, Exatamente. né? O excesso no alimento, o excesso em alguma compra, ou, enfim, né? Tudo que não está na normalidade tem algo aí escondido que tem que ser tratado, né? E tende a virar um hábito ou um vício, né? Um vício ruim, hábitos ruins, que vão desencadear vários outros problemas na tua vida, né? Começa com tu se descontrolando um pouquinho na alimentação, se descontrolando um pouquinho nas tuas finanças. Depois, isso vai virando uma bola de neve. Por isso que é importante o tratamento. Porque tu vai só fazendo, tu não vai vendo as consequências disso. E chega um momento que tu não consegue mais lidar com isso. E daí, até que ponto tu vai conseguir suportar isso, né? Exato. E que bom que hoje as terapias estão mais... o acesso está maior, as pessoas estão perdendo esse preconceito. Ai, não, porque eu vou me tratar, porque eu tenho... Não, todo mundo tem os seus BOs para serem resolvidos e tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje, errado seria tu não estar numa terapia. Exatamente. Hoje é uma necessidade, hoje a gente está em tratamento, né? A gente precisa ter um espaço para conversar. Não só sobre os nossos problemas. Às vezes, você vai precisar ter um espaço para falar da tua semana. Quantas vezes eu cheguei na terapia, a minha psicóloga tá vendo isso, com certeza. Quantas vezes eu cheguei lá e comecei a falar do meu dia. Falar de alguma coisa que eu tava super empolgada. Falar de alguma matéria da graduação, quando eu fazia faculdade, sabe? Então, muitas vezes, tu ter esse momento é importante. É muito importante, verdade. E, Gabi, assim, sabemos que no Brasil a gente tem uma variedade de alimentos saudáveis, né? Vindo da terra e tem uma gama de alimentos industrializados. Por que as pessoas optam por alimentos industrializados e não pelo alimento aquele que é, né, de forma natural? Isso é bem complexo, porque até recentemente eu estava assistindo alguns conteúdos sobre isso no Instagram, e a gente vê que no Brasil, principalmente, a desigualdade social, ela cresce a cada ano, né? E isso vai impactar diretamente no que as pessoas consomem dentro de casa. A insegurança alimentar, ela cresce fortemente no nosso país. Então, o industrializado, ele não é de todo mal. Ele veio para aumentar o tempo de vida de prateleira. Se a gente não tivesse o industrializado, possivelmente muito mais pessoas viveriam a insegurança alimentar, né? Então, ele é importante. O problema maior é que há uma desigualdade muito forte no nosso país e também uma competição de preços absurdas, né? Se a gente fosse ter uma alimentação 100% orgânica, olha o custo de vida que isso gera. Uma pessoa que recebe um salário mínimo nunca ia conseguir comer só alimentos orgânicos, que seria o mais saudável, né? Então, isso bate muito numa crítica social e do nosso país também, da desigualdade social, porque
as pessoas que elas não têm acesso a muitas vezes frutas e verduras, elas vão optar pelos industrializados. Se a gente for no mercado hoje, sair daqui no mercado, a gente consegue comer do café da manhã à janta só de congelado. Exato. E daí tu vai comparar, por exemplo, a mortadela, o quilo da mortadela é muito mais barato que o quilo do peito de frango. Gente, o quilo do peito de frango tá 23, 24 reais. Então, vai colocar no mês para uma família que tem 3, 4 filhos. Nossa. Entende? Não tem como. Eles vão optar pela salsicha, pela mortadela, né? Principalmente esses embutidos que para eles são carne. Tem mais gordura do que proteína aí, né? E daí vem todo também no contexto do desequilíbrio dos nutrientes, né? Isso a gente vê bastante na faculdade, porque a gente atende também populações de baixa renda e é triste de ver, sabe? Que essas pessoas não podem ter acesso ao que deveria, ao que todos deveríamos ter, né, no sentido de uma alimentação saudável. Então, o industrializado, ele vem com uma importância para que mais pessoas possam ter acesso ao alimento, mas, como tudo, tem os dois lados da moeda, né? Infelizmente. E Gabi, o consumo de refrigerante e o consumo do refrigerante zero, que muitos profissionais indicam refrigerante zero, né, por ter 0 caloria. O que tu me diz sobre isso? Esse daí vai pegar no calo dos meus pacientes. Ai. Eles gostam de vir, mas se é zero, dá pra todo dia, né? Essa questão dos refrigerantes zeros, a gente tem que lembrar que refrigerante é um alimento industrializado ultraprocessado. Sim. Né? Se é ultraprocessado, o ideal é que a gente não consuma todos os dias. Uma coisa é, o paciente que está em processo de emagrecimento, ele gosta de tomar refrigerante ou consome ali no final de semana, ele vai substituir a versão tradicional pelo zero. É uma opção legal, porque ele não precisa tirar totalmente aquele alimento da rotina dele, né? Ele pode utilizar, eventualmente, a versão zero, que não vai impactar na questão calórica. Então, para um paciente que está em processo de emagrecimento, legal. O problema é que a galera do mundo fitness, né? Principalmente ali na internet, tudo que é zero é dentro, né? E daí tu vai ver toda a refeição a pessoa tá com o refrigerante zero ali. Quase falei o nome do trem. Que eu me lembrei da minha irmã e ela é viciada nisso daí também. Então, o maior problema tá na frequência do consumo desses alimentos. A base da nossa alimentação tem que ser de alimentos minimamente processados ou in natura, né? As frutas, os legumes, arroz, feijão, comida de verdade. Só que a indústria, ela vem com essa jogadinha de marketing, né? Claro. Ela viu que as pessoas foram melhorando o estilo de vida, foram buscando uma alimentação mais saudável, e daí, como é que a gente vai faturar se a galera tá fitness agora? Vamos entrar com industrializado, 0 calorias, 0 açúcar. Tudo é estratégia de marketing. A gente tem que ficar muito atento pra gente não cair nessas ciladas. Então, não é porque é zero que eu posso tomar todo dia. Não é porque é zero que eu posso consumir aquilo na minha rotina. O ideal é sempre ter um equilíbrio, porque se a gente for olhar a lista de ingredientes, leia a lista de ingredientes do seu refrigerante zero. Tu conhece todos os ingredientes que tá nessa lista? Eu tenho certeza que não. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, começar a ler o rótulo do que a gente está consumindo. As pessoas ficam apavoradas, porque elas não têm nem noção do que elas estão consumindo. Tu vai olhar, é uns nomes químicos, parece que tu tá no Breaking Bad, né? Porque é umas fórmulas ali. Então, é sempre importante ler o rótulo do produto. Quanto menos ingredientes, melhor. Quanto mais ingredientes conhecidos naquela listagem, melhor ainda. Eu falei pra vocês que ela é expert no assunto. Ai, me divirto. Gabi, por que as pessoas têm dificuldade de seguir regras? Essa pergunta ela é muito interessante, porque entra um pouco em algumas coisas que a gente já falou, né? Se a gente for pensar, nosso cérebro, ele gosta de recompensa imediata pela ação da dopamina, que é o hormônio do prazer e da motivação. Então, quando a gente fala de regras, a gente tem benefícios a longo prazo. Eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Então, eu vou fazer uma dieta, vou começar a me alimentar bem, vou fazer exercício físico. Eu preciso manter isso ao longo dos meses para mim ter esse resultado de perder os meus 10 quilos ou mais, quando vê, né? Já quando a gente tá falando ali na questão das regras mesmo,
A gente tem tanta dificuldade de seguir porque não traz um benefício a curto prazo, que é o que o nosso cérebro gosta. A gente gosta de dopamina, de adrenalina. É isso que faz a gente ficar feliz, ter prazer. O problema é que a gente fica viciado nisso e a gente tem esse problema em seguir as regras. E se a gente parar para analisar, a gente aprende a seguir regras desde quando a gente é pequeno. A gente tem que usar uniforme, a gente tem que ficar na escola, né? E é muito mais emocionante tu fugir da aula, tu matar a aula, não ir com o uniforme pra escola. O teu pai diz que tu não pode fazer, tu vai lá e faz, porque isso é a ação dos hormônios, né? De adrenalina, de prazer, de bem-estar. Então, a gente vê que hoje a maior dificuldade das pessoas em seguir regras é justamente por isso. Elas estão muito focadas no prazer imediato e não no longo prazo. Olha, tu deu uma aula agora sobre regras, porque é bem isso. É muito mais complexo seguir regras, né, do que fugir. Não, hoje não, eu vou fazer diferente. E daí tu acaba virando aquilo uma rotina e acaba virando uma bagunça, né? E a internet, as redes sociais nos levam a ser assim, a procrastinar, né? A gente fica tanto tempo olhando no telefone o sucesso dos outros que a gente esquece de ir atrás no nosso. Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando o que é ter sucesso. Reflete aí, o que é ter sucesso pra ti? Envolve só dinheiro? Envolve ter uma carreira bem-sucedida? Envolve ser famoso? Isso é uma pergunta que me fizeram numa mentoria que eu participei um tempo atrás. E eu fiquei me perguntando o que é ter sucesso. Quando tu põe no papel e tu reflete sobre isso, tu vai longe. Com certeza. E assim, o Instagram é uma vida à parte. É uma outra realidade. Porque as pessoas postam 10% do que tá bom, do que tá maravilhoso. 90% não são postadas. Né? As dificuldades, as tristezas, as fases que tu acaba passando, né? Porque até você chegar até chegar a determinado ponto, tu passa por todo um processo. Então as pessoas têm que parar com essa ilusão e olhar um pouco para dentro, né? E deixar um pouco de lado essa questão do Instagram, do vizinho, né? Então, vamos olhar para o nosso interior e tentar nos cuidar. Isso não é uma atitude egoísta, é um autocuidado, é um auto-amor, né? A gente precisa ter essa visão, assim, bem importante. Esses dias, desculpa te cortar, eu tava no Insta e eu vi um post falando bem assim, que a tua vida não é ruim, tu só passa muito tempo olhando o Instagram. Porque é bem o que tu falou hoje, as pessoas só postam o bonito. Ninguém vai postar que tá triste, enfim, né? Ninguém vai postar o lado ruim. A gente só vê a beleza, a gente só vê o sucesso. E a gente acha que a gente nunca vai alcançar isso. Aproveite o mínimo de tempo, ficar, né, vidrado, ou utilize o Instagram para questões relevantes. Hoje tem muita coisa legal sobre autoconhecimento, podcasts que falam sobre questões de autocuidado. E então, deixa um pouco a vida, né, do outro e cuida do teu intelecto, dessas questões emocionais também, que hoje está muito em alta no sentido positivo, né, de saúde mental. A gente precisa cuidar da nossa mente, porque nossa mente comanda tudo, né, então a gente tem que se preocupar com isso, deixar um pouco o outro de lado, né. Com certeza. Bom, falando em sucesso, o que o cenário ideal, assim, para ter um sucesso nutricional? O que seria o ideal, assim? Acho que a base de tu ter resultados bem-sucedidos é planejamento e constância. E quem me segue no Instagram sabe que constância é a minha palavra-chave. Assim, se eu pudesse tatuar, eu tatuaria na testa. Porque esses dias até eu fiz um post falando sobre emagrecimento e falei sobre o processo, que não é linear, né? E sobre o quão ser constante é importante. A gente vive numa montanha-russa de emoções a nossa vida, né? E num planejamento alimentar é exatamente assim. A gente não vai ser assim. Tu vai começar uma dieta e, opa, só resultados. Não. Tu vai começar uma dieta, vai vir a Páscoa.
Daí tá, tu volta pra tua rotina. Daí vem o aniversário da sobrinha, daí tu volta pra rotina. Daí tem mais um evento da família, né? Daí tu volta pra rotina. E assim vai, são picos, né? Sim. Então, a gente consegue sim aprender a lidar com isso de uma forma onde tu consegue ter mais resultados, mas é muito mais importante tu ter a consciência de que é um processo e tu precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Então, planejamento e constância sempre vão ser a chave de qualquer coisa que tu quer ser bem sucedido, sabe? Tu precisa se planejar, tu precisa se organizar, tu precisa ter a mentalidade que tu precisa fazer aquilo, que tu é adulta e tu tem responsabilidades. Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm na nutricionista achando que eu vou fazer milagre, que eu vou entrar na casa delas, pegar ela pelas mãos, opa, tá na hora dessa refeição. Não, a gente vem ali e traça estratégias nutricionais para que a pessoa consiga otimizar o processo dela, mas quem vai fazer no dia a dia é tu. Tu lá na tua casa, é tu que vai se organizar, vai tirar um dia da tua semana pra tu fazer as tuas marmitas da semana. É tu que vai chegar em casa, tu vai estar cansada, mas a tua marmita vai estar lá congelada, tu não vai pedir iFood, entendeu? Então é sobre ter constância. E se tu pedir no iFood naquele dia, no outro dia tu começa normal o teu dia, sabe? Então é isso, ser constante te leva longe. Que resposta. Gabi, nos conta um pouco por que tu escolheu a profissão de nutricionista? Isso é muito interessante, porque se você não percebeu até agora, eu amo muito a minha profissão. Ah, eu percebi já. Mas a minha história com o mundo da nutrição, ela vai lá para trás um pouquinho. Porque com 14 anos eu tive cálculo renal. Para quem não sabe, o cálculo renal é a famosa pedra nos rins. Eu tive um cálculo em cada rim, inclusive. Foi horrível. Eu aprendi com a dor que se eu continuasse com aqueles hábitos que eu estava em relação à minha alimentação, a beber água, né, e fazer exercício físico, eu não ia muito longe. Então, a partir daquele momento onde eu tive uma doença que me causou muita dor mesmo, eu não fiz procedimento cirúrgico, então eu tive que esperar expelir naturalmente. Foi péssimo, gente. Eu aprendi que eu precisava melhorar os meus hábitos. E eu comecei a fazer academia, numa academia que era próxima à minha escola, porque eu tava no ensino médio nessa época. E vários amigos meus também malhavam lá, então era divertidíssimo. A gente mais fofocava do que malhava, mas era legal. E eu procurei uma nutricionista que atendia nessa academia. E foi horrível, porque eu cheguei lá, ela me perguntou coisas muito por cima, no final, abriu a gaveta e me entregou uma dieta. Uma das folhas que ela me entregou era uma lista de alimentos proibidos. Daí tu entrega isso para uma adolescente de 14 anos. Não pode comer folhado, não pode comer fritura, não pode comer pastel, não pode comer pizza, não pode comer hambúrguer, não pode comer nada, né? E a outra era receitinha de suco detox, suco com beterraba, couve. Enfim, gente, o caos do adolescente que tem aquele paladar bem mais pro doce, bem mais pras frituras, né? Pros alimentos mais gordurosos. Então, por um tempo, eu consegui seguir. E eu até fiquei um pouco tóxica com algumas coisas, assim, porque meus pais pediam pizza na sexta de noite, eu comia meu frango e minha salada, Nossa, né? que dedicada. Né? Então, mas foi porque eu senti dor. Sim, então, eu me sim. obriguei a seguir aquilo, porque aquilo mudaria a minha vida, né? E eu fui, na época o Instagram estava crescendo, eu fui acompanhando algumas pessoas e fui me identificando com a alimentação. Até que chegou no terceiro ano do ensino médio, eu já era conhecida como a pessoa da garrafa de vidro, que eu tinha uma garrafa de vidro que eu levava, e que sempre levava uma fruta de lanche, né? Porque a galera não comia fruta, só comia folhado da cantina. E daí eu decidi que eu queria fazer nutrição. Já estava um pouco imersa nesse mundo da nutrição. E foi, com certeza, a melhor escolha da minha vida, assim, porque eu estava 100% decidida que eu queria ser nutricionista. E ao longo da faculdade, ao longo das cadeiras que eu ia fazendo, eu ficava cada vez mais apaixonada. Então, se tu começa a falar sobre nutrição comigo, é perdida, assim, porque eu vou te alugar por horas, assim. Então, é muito bom quando a gente faz algo que a gente ama, sabe? Quando a gente alcança o sonho de poder se formar numa faculdade que realmente tu quer fazer. E isso se reflete totalmente na tua profissão. Eu vejo isso hoje, assim, eu atendo os meus pacientes, eu termino meu dia feliz. Não importa se eu atendi 10 pessoas no dia, eu tô exausta, eu tô feliz, porque eu pude compartilhar o meu conhecimento. Então, nada te traz mais alegria e felicidade e realização do que tu fazer o que tu gosta. Olha como é importante isso, amar o que faz.
A gente conhece tantos profissionais que acabam trabalhando, a gente sente que não amam a sua profissão. Uhum. Fazem por obrigação e daí vem os problemas, né, futuros de erros, enfim. E olha como é importante tu amar. Aquele sentimento de satisfação. Acho que tu ter aquele sentimento de satisfação é algo que impagável, né? Exatamente. Porque a gente fica uma boa parte da nossa vida no trabalho, Uhum. né? E simplesmente tu tem que estar ali, tu tem que dar o teu melhor. Uhum. E daí tu tá num ambiente, tu tá no teu trabalho que tu não gosta. Imagina. Horrível. Olha o que tu tá fazendo com a tua vida, né? Uhum. Ai, o amor pela profissão é algo divino, né? Uhum. E as pessoas que daqui a um pouco estão numa determinada profissão, sempre dá tempo de mudar, né? Eu nunca vou me esquecer que eu tive várias colegas que tinham 60, 50 anos, porque nunca é tarde pra tu mudar. Nunca é tarde pra tu viver experiências novas, né? Então, hoje mesmo, é a primeira vez que eu participo de um podcast, Ai, que que legal delícia! isso, sabe? É muito Sim. legal ter essa emoção de fazer aquela coisa pela primeira vez. É. Então, a gente, não importa a tua idade, tu sempre pode se permitir viver coisas novas. Como aquela música do Pedro Bial, faça uma coisa no dia que te dê um frio na barriga de verdade. Tem que fazer. Exato. E se as pessoas riem lá com 50, 60 anos fazendo uma faculdade, o problema é delas. Eu digo assim, quando as pessoas criticam ou quando vêm falar mal ou não vêm agregar em nada, a lente delas. Uhum. Nunca vai dizer respeito sobre nós. Sempre vai ser o problema delas. Quem tem que cuidar isso é elas. Então a gente nunca pode se dar conta essas questões de pessoas que criticam, que sempre. Porque são pessoas, né, fracas de alguma Exato. forma, né? Reflete Então, mais sobre ela do que sobre ti. exato, sempre fala sobre o outro. Uhum. E Gabi, assim, mais uma questão polêmica. O sono, ele está associado ao peso ou não? Totalmente. Porque quando a gente fala de sono, a gente também vai falar de hormônios. E a parte hormonal no nosso corpo, ela vai impactar muito no acúmulo ou na perca de gordura. Então, uma noite mal dormida vai refletir em várias questões no teu dia. Tu vai ficar mais estressada, pavio curto, tu vai ficar com mais fome. Então, olha o quanto a negligência do sono vai impactar negativamente na tua saúde. Por quê? A gente tem dois hormônios que regulam o sono, o cortisol e a melatonina. O cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio do despertar. Então ele vai estar mais alto pela manhã, que é para, opa, tá na hora de viver, vamos fazer as coisas. Já a melatonina, ela vai aumentar no período noturno, com o entardecer. O maior problema hoje é que a gente tem isso aqui, ó. Iluminação artificial. A gente fica o dia inteiro na iluminação artificial. Chega em casa, liga todas as luzes da casa. E daí é 10h30, tu tá com a televisão ligada, com todas as luzes ligadas e a melatonina tá olhando pra ti. E aí, quando é que eu vou começar a fazer efeito? Então, muitas vezes, essa insônia que a gente vê muito forte em muitas pessoas é de vários hábitos que ela tem no dia a dia dela. Não só por ser um dia mais estressante, pela rotina, pela falta de exercício físico, por uma alimentação desequilibrada, mas o sono, ele impacta em tudo na tua vida. Em tu não conseguir fazer cocô, em tu estar estressado o tempo inteiro, né? Em tu acabar se excedendo na tua alimentação por causa disso. Então, higiene do sono é uma coisa muito importante. Se tu não sabe sobre isso, comece a estudar sobre higiene do sono, porque faz total diferença na tua vida. Tu ter uma rotina de sono, com certeza vai te levar muito mais longe. Com certeza. Na minha época de escola, e hoje a tua época é outro termo, mas na minha época tinha alguns nomes, né, que nos davam. Eu lembro que quando eu era mais nova, me chamavam de Olivia Palito. Hoje eu acho sempre achei engraçado, né, porque eu era sempre magrinha. E hoje tem o bullying que é muito forte, isso é muito sério, né? Infelizmente, eu digo assim, os filhos, quando eles acabam dando esses apelidos aos outros colegas, muito diz sobre os pais. Isso é os pais, né? Responsabilidade total dos pais e os filhos, porque os pais têm a responsabilidade de dizer o que é certo e o que é errado, né?
E tu chegou a te deparar no consultório por situações de bullying, assim, né, de meninas principalmente, ou meninos? Essa questão, ela é bem interessante, porque normalmente a pessoa nem percebe, mas ela começa a falar sobre de uma forma ou de outra, assim. Ah, porque na época da escola eu sempre fui mais gordinha e os meus colegas sempre falaram. Então, olha como isso impacta na autoestima daquela pessoa. Porque Sim. as pessoas vão falando tanto que ela é gorda, que ela é magra demais, porque pra pessoa, para as outras pessoas, parece que a mulher nunca tá boa, né? Ou ela tá muito magra, ou ela tá muito gorda. Ou ela tá muito musculosa demais, tá parecendo um homem. Então, o teu corpo sempre vai impactar na visão dos outros. Nunca vai estar bom o suficiente. É. E de tantas outras pessoas falar, tu vai acabar acreditando nisso. Então, olha como é importante tu se conhecer também, pra tu evitar que isso aconteça, né? Porque senão, se tu não estiver blindada pra esse tipo de coisa, tu vai acabar, nossa, mas eu tô gorda mesmo, né? Nossa, eu vou parar de comer, porque todo mundo fica falando sobre o meu peso. Então, olha o quanto isso impacta principalmente nas mulheres, que é um público que eu atendo muito forte, né? Sim. Então, várias mulheres que eu já atendi chegaram, ai, porque a minha avó me falou que se eu perder 10 quilos, ela vai me fazer uma viagem, né? Olha que pesado tu jogar isso nas costas de alguém, né? Então, a gente vê que o bullying, ele vai muito além da época da escola. A gente vê que ele é forte até hoje, entre nós adultos, né? Sim. Com comentários desnecessários. Eu sempre falo assim, muitas pessoas, quando a gente chega, eles têm uma visão da nutricionista, né? Meu Deus, não vou abrir um pacotinho de bolacha na frente da nutricionista. Gente, isso até é pra minha família, tá? Eu falo, eu não sou nutricionista nos finais de semana, tá? Se tu quiser comer tua bolacha, come em paz, eu não vou te encher o saco. Sim. Não é o meu papel julgar o que tu tá comendo, né? E eu jamais vou chegar em ti e falar, nossa, tu tá muito gorda, ou nossa, tu tá muito magra, porque isso é extremamente desnecessário. Pesado, né? E a gente nunca sabe como aquela pessoa vai receber aquilo. Talvez ela esteja super de boa com isso e aquilo não vai impactar em nada. Mas talvez isso seja uma fagulha para criar algo muito pior. Com certeza. Isso é bem sério, assim. Gabi, a quantidade ideal de água que nós devemos tomar no dia? O básico é tu olhar o que o teu corpo diz, né? Então, mais do que eu te falar assim, tem que fazer 35 ml pelo teu quilo de peso, é eu falar, olha a cor do teu xixi. Ele que vai te mostrar se tu tá bem hidratado ou não. O ideal é que o teu xixi ao longo do dia esteja praticamente translúcido, sem cheiro, né? Então, quase como se estivesse fazendo xixi de água, né? Então, quando a urina ela tá mais concentrada e com o odor presente, tu já tá desidratada. E junto disso, tu vai ter dor de cabeça, vai ficar com os lábios ressecados, não vai conseguir fazer cocô, pode ter tontura, cansaço. Então, muitas vezes essa tua dorzinha de cabeça que te incomoda o dia inteiro, que tu fica se enchendo de Dorflex e vários de pirona, enfim, se resolve tomando água. Então, é tomar bastante água ao ponto de a minha urina estar clara. Porque é muito individual a quantidade de água de pessoa para pessoa. Eu tenho certeza que eu tomo mais água do que umas pessoas que têm 2 metros de altura, né? Eu tomo mais água que meu marido, inclusive. Então, o ideal é a gente criar esse hábito de toda hora estar tomando água. Ter a garrafinha perto é indispensável, porque vai te ajudar a ter esse hábito de toda hora estar levando ela à boca também. E nós, gaúchos, que gostamos de um bom chimarrão? E aí, será que conta com a hidratação? Daí conta junto aí nesse cálculo, como que é? Infelizmente não, tá? Chimarrão, chás não hidratam. Olha só. E o chimarrão especificamente, a erva, ela vai ter efeito diurético. Então, o que ela vai fazer? Expelir água do teu corpo. Isso é o efeito diurético, né? Chá de hibisco também tem esse efeito. Alguns outros chás, tipo de casca de abacaxi, também vão ter efeito diurético. E a diurese, ela te desidrata. Então, quando tu toma chimarrão, tu vai ter que tomar mais água, né? Então, tu pode sim tomar o teu chimarrão, desde que tu redobre a quantidade de água pura que tu vai tomar. Então, agora no inverno é muito comum a gente utilizar do chá, porque tá frio, né? Mas é bem importante a gente ter junto sempre a nossa água. Não é que a gente não possa utilizar das bebidas quentes, mas sempre
prezar por tomar água pura também, porque é o que vai nos hidratar. Olha que importante isso. As pessoas têm uma falsa ideia que o chimarrão hidrata. Porque tu faz muito xixi, né? E o teu xixi sai clarinho quando toma chimarrão. Claro. Então é um falso enganatório de que tu tá bem hidratado. Nossa, que interessante. Muito interessante. Então nem vamos falar do café, né? Se a gente vai falar do café. O café também. Sabe que durante a faculdade a gente fez uma pesquisa, de um dos trabalhos de faculdade, que a gente tem vários, e uma das pesquisas era qual a bebida mais consumida do mundo. Realmente, tu pensa, água? Não, café. A primeira da lista, né, de bebidas mais consumidas. E já atendi muitas pacientes e pacientes falando disso. Perguntando ali, né, quanto de água tu consegue tomar por dia ali? Eu acho que eu tomo uns 500 ml. Eu olho assim, 500 ml de água por dia? E café? Café eu acho que é uma térmica. Nossa! E o que o café faz? Ele tem efeito estimulante no teu organismo, né? Ele vai te dar energia e disposição, mas tem pessoas que elas bebem tanto café que não faz efeito. A pessoa pode tomar café antes de dormir e dorme, né? E já atendi pacientes, inclusive, que tomavam cafezinho para dormir. Olha quão problemático é esse descontrole, né? Sim. E querendo ou não, por mais que ela não faça esse efeito visual que tu vê da disposição, é cafeína. Com certeza, dentro do teu corpo isso vai ocasionar alguma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode sim tomar o café, mas tentar não se exceder, porque isso vai trazer prejuízos no teu sono e em toda a tua rotina também. Nossa, interessante. Muito interessante. E Gabi, para finalizar, vamos falar sobre algo que acho que a maioria das pessoas gostam, que é de doce. Chocolate. Qual é o consumo ideal de chocolate? Essa questão do chocolate é muito interessante, porque eu gosto bastante de chocolate também, eu sou bem formiga. E eu falo isso muito com as pacientes, né? A gente não precisa cortar o chocolate. Quando a gente aprende a como utilizar ele de forma estratégica, a gente consegue comer ele todos os dias e mesmo assim emagrecer, por exemplo, né? Então, a porção ideal de chocolate depende muito de paciente para paciente, depende de qual o objetivo dele. Se ele tá no objetivo de emagrecimento, se ele quer ganhar peso, né? Então, isso vai variar muito. Eu sempre indico de 15 a 20, 25 gramas, depende do quão aquele paciente consegue controlar também. E depende se ele quer fracionar em mais refeições. Às vezes é bem legal, por exemplo, tu comprar aqueles quadradinhos de chocolate de 5 gramas, eu posso comer 20 gramas de chocolate por dia. Eu como 5 gramas na minha panquequinha ali do café da manhã, eu como no lanche da tarde, mais na janta e no almoço. Então, isso é uma forma inteligente de tu porcionar o teu chocolate. Outra coisa importante, chocolate a gente nunca come no meio da tarde sozinho. A gente sempre come acompanhado de uma refeição completa. Então, ali, fiz o meu almocinho, que tem fibra junto, que vai ajudar a estabilizar a minha glicemia do sangue, que é o açúcar no sangue, daí eu posso comer junto ali meu bombom ouro branco, por exemplo, né? Então, a gente pode sim comer o nosso chocolate, mas a gente pode escolher formas inteligentes de comer ele, para parecer que tu tá comendo mais, sendo a mesma porção. Uau! Gabi, que aula! Muito Nossa, bom, né? aprendi muito, muito nesse período. Fico muito feliz por tu teres aceito o convite e realmente quando nós começamos a conversar eu vi que você realmente dominava muito esse assunto e, nossa, com certeza tu vai estar ajudando muitas pessoas que em determinado momento estão precisando aí de um cuidado nutricional e olha... Estou muito feliz de ter te entrevistado e te desejo ainda mais sucesso na tua vida, na tua carreira. Obrigada de coração. Eu também fico muito feliz. Eu acho que um dos meus objetivos de vida sempre foi compartilhar o conhecimento de nutrição. Então, eu fiquei muito feliz quando tu me convidou, porque eu vejo que eu tô conseguindo atingir mais e mais pessoas, não só na plataforma ali das redes sociais, mas através desse espaço aqui, eu acho que a gente pode impactar muito positivamente a vida de outras pessoas. Então, para mim, não tem dinheiro que pague, né? A gente poder distribuir informação genuína para as pessoas que veem tantas coisas aí nas redes sociais. Então, eu que agradeço.